Falando, já que você é uma especialista em trauma, a gente pode até entrar no assunto de que, por exemplo, para essa criança que nasce primeira, com tudo modificado, tudo em volta dela, ela pode sofrer algum tipo de trauma dependendo da chegada do irmão? Como que ela pode lidar com isso, com essa, né, com uma nova família que ela está sendo imposta a aceitar, de fato? Sim, com essa grande desorganização do Exato. sistema, né? É uma coisa importante de lembrar é que trauma, o que é trauma? Qual é o conceito de trauma? É quando a gente não está preparado para lidar com o desafio que vem. Então, o nosso corpo não está preparado. Quando a gente tem alguma coisa que acontece que é muito além da nossa capacidade. Então, se entra uma pessoa com uma arma, eu tenho um trauma, porque eu não tenho capacidade para lidar com isso, eu morro. Então, o meu corpo fica travado, essa resposta não consegue acontecer, eu não tenho capacidade, traumatiza. Vai depender, então, a resposta à sua pergunta, da idade dessa criança. Porque ela precisa ter um psiquismo para lidar, para dar o significado dessa família, o que aconteceu, as mudanças, para entender o que está mudando, né? Ela precisa ter uma boa base de segurança. Então, aqueles pais precisam estar responsivos a ela também, porque uma criança de 2 anos, por exemplo, como tinha o Benjamin, né? Ele estava construindo esse senso de eu sou, ele estava construindo um psiquismo, ele já estava numa fase de 2 anos que a criança já tem um psiquismo, ela já está experimentando lidar com as emoções, então ela precisa de ajuda para lidar com as emoções que vão vir, né? Com a falta da mãe, que era tudo para ele, então vai ter alguma falta. Com 2 anos, a criança já tem psiquismo suficiente para lidar com a falta tranquilamente. É a fase que muitas crianças já estão indo para a escola, é a fase que os pais já conseguem sair por um final de semana, deixar a criança com os avós, a criança já consegue suportar essas ausências, então não vai ser traumático. A nossa própria biologia defende os bebês de traumas como esse, porque a gente precisa de 9 meses para gerar um filho, e em 9 meses o psiquismo já constrói um aparato suficiente para lidar com a falta, né? Então, o trauma vai depender do suporte que a criança tem para ajudá-la a lidar com as coisas que ela ainda não vai conseguir. Então, é muito diferente ter um bebê que nasce com tranquilidade, né, um nascimento ok, a mãe fica bem, e um bebê que, por exemplo, nasceu e a mãe precisou passar dias na UTI e teve ali, naquele sistema, um grande trauma conjunto do medo da perda. Então, assim, depende muito de situação a situação e de como essa criança foi amparada para lidar com as situações, né? A criança, ela tem muito forte ainda a corregulação, ela não se acalma sozinha. Você não pode dizer para uma criança, se acalme, né? Para uma criança na idade da nossa, sim, 4 anos, ela não se acalma, ela acalma em conjunto, ela precisa de alguém calmo para corregular com essa pessoa, né? E essa pessoa ajudar ela a passar pelos desafios. Então, se a criança tem isso, o trauma tende a ser atenuado. Vai haver um trauma no sentido de ela vai passar por uma coisa ali que é muito diferente, que pode ser um grande evento, né, que vai ser uma marca na história dela, né? Os marcos da nossa história também são traumas no sentido de moldar a nossa resposta às situações, mas ela não vai passar aquilo em sofrimento, sem corregulação, né? Sem alguém para levar ela para um estado de equilíbrio, de tranquilidade, digamos, né?